Olá, humanos, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez, o canal da Marcela Rosa. E olha, hoje o tema é edição. Edição, a gente vem falando, né, sobre texto, sobre externa, passagem. Agora vamos falar sobre a edição, que é a montagem de todo esse material. Se liga então, tá começando mais um vídeo aqui no canal da Marcela Rosa que fala sobre telejornalismo, radiojornalismo e também de jornalismo para a internet. Antes, não se esqueça de se inscrever, dar o joinha, compartilhar, ativar o sininho. Vamos lá! Olha, eu tô com a minha bonequinha aqui, que eu ganhei do meu amigo Neto, que é jornalista, perto do meu aniversário, né, que simboliza bem o que eu sempre fiz. Inclusive, essa é uma roupinha que eu estava no dia que eu fiz uma matéria com os repórteres da Floresta. Eu vou botar a foto aqui para vocês verem. Isso não tem nada a ver, vamos para o tema realmente desse vídeo, que é a edição. Começando pelo começo. O que é a edição? A edição é a montagem, a organização de todo o material que é feito desde o início, né, da reportagem, lá quando nasce a reportagem na pauta, até a execução dela na rua e quando nós retornamos para a finalização. Então a edição é, como se diz, é a finalização mesmo, fugiu a palavra agora, peraí. Então, a edição é essa organização, né? Colocar tudo para fazer sentido. Por isso que eu sempre digo em palestras, para onde eu for, o editor é o verdadeiro dono da matéria. Copiaram? A gente quer muito ser repórter, quer ser apresentador, mas quem manda mesmo na reportagem de TV, no conteúdo de TV, conteúdo telejornalístico, é o editor. Se ligou? Muito bem, senhores, o trabalho do editor é montar esse esqueleto todo. Lembrando que o editor, né, ele vai pensar como um todo o telejornal, ele vai pensar só na sua matéria, ele vai pensar na sua matéria, do seu outro colega jornalista, do material que veio de assessoria, de uma nota, de uma imagem, ele vai pensar o jornal como um todo. Por isso que ele é o dono da coisa toda, né? Então, como é que ele começa esse trabalho? Primeiro ele vai ouvir o repórter. Aí, o que você trouxe pra gente? Vende o seu peixe. Bom, ele vai conversar com o repórter, ver o que o repórter trouxe, como é que ele está vendendo a matéria dele naquele dia e vai decidir qual é a matéria mais importante, aquela que vai abrir o jornal. A maioria dos telejornais abrem com a matéria mais importante do dia, com o factual do dia, né? Às vezes você jura que tal matéria vai render, vai ser mais importante, quando chega, não rendeu. É uma das frases que a gente mais escuta na redação. Olha, a gente pensou que ia, mas não rendeu. Então, depois de conversar com o repórter, de decidir com os repórteres, né, na verdade, decidir qual é a matéria mais importante, ele vai montar esse espelho do jornal, né, começando pelo fato mais importante, aquilo que não é muito interessante lá no meio, o que ele vai chamar nas passagens de bloco e como é que ele vai encerrar esse telejornal para guardar também alguma coisa de interessante para ficar chamando e prender a atenção do telespectador. Mais ou menos esse é o trabalho de um editor executivo, um editor-chefe de um telejornal. E tem os outros editores que vão montar as matérias, né? Geralmente um telejornal tem pelo menos 2 editores aí de texto que trabalham junto com os editores de imagem. Então, o editor é que vai dizer como a sua matéria vai ser apresentada. Você, como repórter, pode dar uma série de sugestões. Olha, eu queria que começasse assim, terminasse assado. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, infelizmente você não trouxe imagens para cobrir, a gente vai cortar essa parte, a sua passagem tem um erro de português, eu vou cortar. Meu amigo repórter, muitas vezes o editor faz isso sim, eu já fiz isso algumas vezes, repórter fica da vida, fica muito chateado quando a gente corta a passagem dele, mas às vezes é necessário cortar. Se a matéria tem um erro de informação, se a matéria tem erro de português, se a passagem tem erro de português. De novo, se a passagem tiver um erro de português, se a passagem tiver uma informação incorreta, um número trocado, tudo isso que pode realmente comprometer a informação de uma maneira geral e até a imagem do repórter, pá, corte a passagem, editor, sim.
Olha, já falei aqui que é a obrigação do repórter, falei em outro vídeo, né? É a obrigação do repórter dar uma sugestão de cabeça, como ele quer que a matéria dele seja chamada. Mas quem vai decidir que cabeça vai pro ar, que é aquela parte que o apresentador lê, olha só, viram a cabeça? Quem escreve a cabeça final aprovada é novamente o editor. Então o editor vai escolher a cabeça, vai aceitar ou não a sugestão de cabeça do repórter, vai revisar todo o texto com o repórter, vai montar junto com o editor de imagens lá na ilha de edição e se ele achar que é necessário, ele também vai colocar uma nota pé, uma nota final lá, alguma coisa que precise para complementar a matéria. Teve uma época que o Jornal Nacional tinha uma regra que todas as matérias tinham que ter nota pé, alguma coisa complementando. Depois essa regra caiu, né? Eu acho que a nota pé, ela deve entrar quando você realmente não conseguiu, durante a matéria, explicar alguma situação, né? Você mostrou uma denúncia toda, mas não teve o outro lado. Então, nós, no final, volta o apresentador dizendo, nós ligamos para a secretaria e eles disseram isso, isso, aquilo, segundo eles, esse problema está acontecendo. Quando você não conseguiu colocar isso dentro da matéria. Se a matéria de estudo, não precisa de uma nota pé no final. Outra função super importante do editor de texto, o editor responsável pelas reportagens que vão no telejornal, é saber se tudo realmente está casando, se o tempo da matéria é um tempo razoável. Ele que vai dizer se aquela matéria vai ter 1 minuto, 30 segundos ou 2 minutos. O que merece mais tempo, né? Como eu falei, depende do que vai render na rua, depende de como o repórter vai trazer esse material e vai vender para o seu editor. Olha, minha matéria está muito boa, isso é bem legal. Quando a gente está na redação e chega um repórter empolgado, pô, acho que a minha matéria dá para abrir o jornal, né? Aí você se empolga com o cara, né não? Agora quando chega aquele, tá mais ou menos e tal, e você já sabe que a matéria vai lá para meiota mesmo, nem abre nem fecha, porque tá muito marromeno, né? Por fim, eu queria falar que o editor de texto, editor executivo principalmente do jornal, ele representa a linha editorial daquele jornal e muitas vezes ele vai defender a linha editorial da empresa, né? Lembrando que quase todas as empresas de comunicação são ligadas a grupos familiares ou grupos políticos, grupos empresariais, enfim, todas têm uma linha, defendem um tipo de pensamento e o editor vai estar lá representando eles. Tem uma teoria que se chama teoria de gatekeeper. Quem está começando agora, que ainda não estudou isso, dá uma lida sobre a teoria do gatekeeper, que fala justamente sobre a função do editor. É ele quem decide, é ele quem abre e fecha essa porteira e define o que vai, o que não vai pro ar, como é que vai, quanto tempo vai, né? E que direcionamento esse material vai ter, né? Não adianta a gente se iludir e achar que jornalismo não sofre nenhum tipo de influência. Sofre sim. Nós sempre estamos trabalhando para alguém, né? Essa, infelizmente, é a verdade e a gente tenta sobreviver com ética, com credibilidade, mesmo estando sob os olhares de uma determinada instituição, de uma determinada empresa. Essa é que é a verdade nua e crua do jornalismo no Brasil. Então esse foi o nosso episódio dessa semana falando sobre o editor de texto, que é uma função que não é o sonho de todo jornalista quando sai da faculdade, mas pode ter certeza que é o cargo mais alto dentro dessa hierarquia da redação. Depois de ser editor executivo, aí só sendo o gerente de jornalismo ou o diretor de jornalismo, né? É chegar bem perto do teto quando você chega a editor executivo ou editor responsável, editor-chefe por um telejornal. É uma função muito, muito importante, realmente é uma função de maior destaque dentro dessa, digamos assim, dessa escala do jornalismo de televisão e também do jornalismo de rádio e, por que não dizer, também de internet. Eu espero que você tenha gostado, eu quero que você mande aqui seus comentários, críticas, sugestões para os próximos vídeos também. O que você gostaria que eu falasse, né? Eu posso falar no próximo vídeo com certeza, tá bom? Agora não se esquece de dar aquela colaboração aqui para Marcela Rosa, se inscrevendo, compartilhando e ativando as notificações. Toda semana tem vídeo novo falando de jornalismo, falando de algum tema que tem a ver com televisão, rádio e internet e a gente vai conversando. Obrigada, até a próxima, beijo!